Pessoal, hoje nós vamos aprender um algoritmo conhecido como busca binária. Vou maximizar minha janela aqui para facilitar. Pronto. Vejam só, eu tenho uma chave de busca, novamente, igual como nós tínhamos no problema anterior, só que dessa vez eu vou saber uma propriedade do vetor muito especial. Ele está ordenado. O que é ordenado? A cada posição aqui é menor ou igual à próxima, menor ou igual à próxima e assim vai. Então o vetor está ordenado. Eu posso tirar proveito dessa propriedade para acelerar agora o meu processo de busca. A ideia não é muito complicada não. Nós vamos tentar eliminar o máximo possível de opções a cada pergunta que nós vamos fazer. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso usando essa chavezinha aqui. Suponha o seguinte, eu decido perguntar da primeira vez se essa chave 10 está aqui. Se eu perguntar se ela está aqui, mais do que saber se ela está aqui, eu vou saber se ela é menor ou maior que esta posição, certo? Então suponha que a chave é 10. Suponha que eu descubra o número que está aqui e ele é menor que 10. Se ele for menor que 10, eu vou ter eliminado essa posição e as minhas chaves podem estar desse lado aqui. Acontece que desse lado aqui eu tenho todos os outros elementos menos um. Então eu eliminei uma posição com essa pergunta aqui, certo? Eu podia ter dado sorte, porque esse vetor está ordenado. Se aqui tiver o número 20, por exemplo, 20 não é maior que 10? É. Se aqui tem 20, todos os outros números são maiores e a chave não estaria no vetor. Isso seria um caso de sorte. O que a gente vai fazer é tentar otimizar o caso de azar, que é o que a gente chama de pior caso. No pior caso, se eu comparar com essa posição, e aqui tiver um número menor que 10, por exemplo, 5, vai sobrar o vetor quase todo do outro lado. Então, vamos ver o que acontece se eu olhar nessa outra posição. Se eu olhar nessa outra posição, tem o lado da sorte. Se eu tiver sorte, o número que está aqui é maior que 10. Por exemplo, se for 20 aqui, aí 20 é maior que 10, né? Então, se o 10 existir no vetor, ele tem que estar desse lado. E aí só vai ter essa opção. Mas vamos pensar no lado do azar. No lado do azar, eu comparo com essa posição e digamos que aqui tem o número 5 de novo. Se o número 5 está aqui, então esse vetor está ordenado. O 10 pode estar aqui, 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 aqui ou aqui. Eu ainda não sei. Então, nesse exemplo, ao comparar aqui com a posição 1, sobraram 6 posições. E eu eliminei 2. Será que eu posso melhorar? Vamos ver. Se eu perguntar com a posição 2 e tiver um 5 aqui, vai ter um lado que tem 1, 2, 3, 4, 5 e o outro lado da sorte aqui por enquanto, né, tem 2. Então essa pergunta aqui ou me deixaria com 2 posições para inspecionar ou com 5. Melhorou. Será que eu posso melhorar mais? Vamos ver o que acontece se eu olhar a posição 3. Se eu olhar a posição 3, eu vou ter, se a chave aqui é maior que a posição 3, então a minha chave só pode estar desse lado. E desse lado tem 4 elementos. Se a chave é menor que a posição 3, só pode estar desse lado. E desse outro lado aqui tem 3 elementos. Notem que ao fazer a pergunta com a posição 3, se a chave for maior, que é a pior hipótese, sobraram 4 elementos. Isso não é tão mal. É melhor do que o anterior. Então eu vou tentar melhorar mais ainda. Eu vou comparar a chave com a minha posição 4. Se eu comparar com a minha posição 4 e a chave for maior do que o que está aqui, por exemplo, se aqui tivesse o número 5, o vetor está ordenado. Então a chave só pode estar desse lado. Opa, melhorou, só sobrou 3. Só que o nosso azar mudou para o outro lado. E se a chave for menor do que o número que está aqui? Por exemplo, se eu desvendo 4 aqui e tem
o número 100. Aí eu vou ter que procurar desse outro lado, e desse outro lado tem 4. Então, o que aconteceu? Se eu desvendar a posição 3, vai ter 4 elementos de um lado e 3 do outro. E se eu desvendar a posição 4, vai ter 4 elementos de um lado e 3 do outro. Então, tanto a posição 3 quanto a posição 4 são boas. Vamos ver a posição 5. Se eu olhar a posição 5, agora o meu azar vai ficar sempre do lado de cá. Ó. Se eu olhar a posição 5 e aqui tiver o número 1000, a minha chave é menor do que 1000. E como esse vetor está ordenado, eu sei que a chave não está para o lado de cá, mas ela pode estar, né, do lado de cá. E como ela pode estar do lado de cá, vão sobrar muitos elementos. Vão sobrar 5 elementos. Então, olhar o 5, olhar o 6, olhar o 7 não é bom. O que eu quero é descobrir qual é a posição que minimiza o meu azar. O que a gente viu? É eu ir o mais para o meio possível. Se eu dividir o vetor em 2, bem no meio, eu minimizo o meu azar. Por quê? Porque de um lado vai ter uma metade, do outro outra metade. Nesse exemplo aqui, não ficou equilibradinho, porque também não dava para dividir 3,5 para um lado e 3,5 para o outro. Né? Mas, por exemplo, se tivesse mais um elemento aqui, seriam ao todo 9, e eu olhar o do meio, vão sobrar 4 de um lado, 4 do outro. Se eu não olhar o do meio, se eu olhar a primeira posição, vai sobrar nada de um lado e o número de elementos do vetor menos 1 do outro. Então vai sobrar muita coisa. Eu quero minimizar o que sobra. Para minimizar o que sobra, a pergunta ideal é perguntar no meio. Aí o meio divide o vetor em duas partes mais ou menos iguais. Isso quer dizer o quê? O meu azar foi minimizado. Porque se eu dividir em partes desiguais, vai ter a parte maior, que é o meu azar. O que é meu azar? Azar é quando eu faço a pergunta da chave, com o que está aqui, e eu concluo que ela está do lado maior. Eu quero minimizar esse lado maior. Para minimizar o lado maior, eu tenho que ir para o meio. Dado isso, a fórmula para achar a metade do vetor é uma fórmula conhecida como fórmula do ponto médio. O ponto médio, isso é uma fórmula que vocês aprendem em álgebra, em matemática. O ponto médio vou chamar de meio. Ponto médio é o ponto de início mais o ponto de fim dividido por 2. O ponto médio entre dois pontos de uma reta é esse aqui. E nós vamos usar essa fórmula para dividir o vetor ao meio. Eu vou já explicar por que eu estou usando o conceito de início, fim e tudo. Então, onde começa esse vetor? Começa na posição 0. Onde ele termina? Na posição 7. Então, o meio dele seria 0 mais 7 dividido por 2. Nota que isso é uma divisão inteira. Divisão inteira, você ia dar 3,5, mas não fica 3,5. Você trunca, né? Você arredonda para baixo. Então, dá 3. Então, se eu aplicar a fórmula do ponto médio, dá 3. E vão sobrar 4 elementos de um lado, 3 do outro, quando eu fizer a pergunta. Vou mostrar aqui, por exemplo, se a minha chave fosse o número 125 mil. Eu vou buscar os 125 mil. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desvendar o elemento aqui do meio. Isso deve tirar as dúvidas de quem está com dúvida. Bom, que número que tem aqui? 100, né? 125 mil não é maior que 100? É. Esse vetor não está ordenado, ou seja, esse número aqui tem que ser maior ou igual que 100. E todos para cá tem que ser maior ou igual que 100. Esses números aqui tem que ser menores ou iguais que 100. Bom, se eu sei disso, que o vetor está ordenado, onde que pode estar a chave 125 mil? Pode estar aqui? Não, porque aqui só tem números menores que 100. Ela só pode estar desse outro lado. Isso é que eu falo de descobrir de que lado está a chave. Então eu sei que a chave está desse lado. Então note que com uma pergunta eu descartei metade do vetor. Nesse exemplo aqui, ó, porque ficaram só 4.
Acontece que agora você tem de novo o mesmo problema. Eu tenho agora 4 posições do vetor e eu quero fazer uma pergunta e descartar o máximo possível. Eu não ia perguntar se a chave é maior ou igual a essa posição, que é essa posição 4. Por quê? Porque não é o meio. Vamos descobrir o meio. O meio entre 4 e 7. O meio entre 4 e 7 é 4 mais 7, dividido por 2. É o ponto médio. 4 mais 7 dá 11, dividido por 2, daria 5,5, fica 5. Então, eu vou perguntar se a minha chave é menor ou maior que a posição 5. É lógico, se ela for igual, eu paro a busca, porque eu achei. Aí olha só, 125 mil não é maior do que 10 mil? É maior. Então eu já sei que é impossível que qualquer posição aqui para trás tenha o que eu estou buscando, 125 mil. Por quê? Porque aqui tem 10 mil. Aqui não pode ter 125 mil, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Por que não pode? Novamente, porque eu sei que o vetor está ordenado. Ó, aí, próxima pergunta que eu vou fazer, ó, eu sempre vou usar o conceito de meio. Meio. Meio, quanto que é o meio agora? É 6 mais 7 dividido por 2, que é igual 6 mais 7 dividido por 2 dá 13, dividido por 2 dá 6. Notem que realmente agora, se eu perguntasse aqui ou aqui, o meu pior caso, né, vai deixar sempre um elemento. Então, realmente, a metade de 2 aqui é tirar 1. E eu vou perguntar se a minha chave é maior ou menor que essa posição. Acontece que eu tenho 20 mil aqui. Então, se a chave estiver no vetor, ela vai estar desse outro lado aqui, ó. Tá? Ainda tem coisa para buscar. Eu vou fazer meio é igual, só para repetir o mesmo algoritmo, tá? Início mais fim dividido por 2. Aí deu 7. A única opção que podia dar, né? 7. Notem que eu falo início, mas sim, porque é assim. O pedaço onde eu estou buscando começa na posição 7, isso é o meu início, e termina na posição 7. Bom, aí minha chave é 125 mil, eu vou desvendar aqui, opa, 500 mil. Agora acontece o seguinte, eu só tinha um elemento para buscar, né? A cada vez que eu faço uma comparação dessa, eu mando buscar de um lado ou de outro. Se eu mandar buscar desse lado aqui, que é antes, então a minha chave teria que estar antes do 7, só que ela tem que estar depois do 6, né? A gente já sabe. Então, não existe chave antes do 7 e depois do 6, porque isso aqui não existe posição, ficou um intervalo vazio. Então, quando o intervalo fica vazio, quer dizer que eu não encontrei. Vamos ver o que acontece com as minhas informações de início e fim ao longo desse algoritmo. Aqui, ó, o início era 0 e o fim era 7. Aí eu comparei com a posição 3 e o meu intervalo se deslocou para cá. Quando se a chave é maior do que a posição que eu estou olhando, vou voltar aqui ao algoritmo. Vou deixar aqui, ó, início é igual a 0, fim igual a 7, certo? Aí eu comparei com a posição 3. Depois que eu comparei com a posição 3, o que eu fiz? Comparei com a posição 3, a chave é maior. Como a chave foi maior, o meu início tem que ser um intervalo depois dessa posição que eu estou olhando. Essa posição que eu estou olhando é a posição do meio, né? Então, o meu início é meio mais 1. E o meu fim continua sendo 7. Quanto é meio mais 1? Meio mais 1 é 3 mais 1 igual a 4. Então, meu início ficou 4 e meu fim ficou 7. Notem que depois eu comparei com a posição 5, que era o meio. E a chave deu maior.
Aí o meu início do intervalo de busca, ó, meu novo intervalo de busca vem para cá, para depois do meio até o final que eu tinha. Então, toda vez que a chave é maior do que a posição que eu estou comparando, eu vou mandar o intervalo, né? Eu vou diminuir o intervalo e vou dizer que o intervalo começa depois dessa posição que eu estou comparando, ou seja, começa em meio mais 1. Né? Notem que isso é um padrão que se repete. Ó. Então, comparei aqui com essa posição, que é a 5. É maior. Então, meu novo intervalo vai começar na 6. Então, meu início do intervalo passa a ser o 6 e o fim o 7. Isso, e a gente só está indo para esse lado, né? Agora eu vou fazer uma busca por um outro número, pelo número 90. Eu estou buscando aqui, ó, ainda no vetor todo. Estou buscando aqui nesse intervalo, é o início, é a posição 0, meu fim é a posição 7. Aí eu vou comparar com o meio, o 90. O meio é igual a 3, já vou fazer a conta direto agora, é início mais fim dividido por 2, né? Então o meio é 100. A chave é menor. Quando a chave é menor, o que eu tenho que fazer? O intervalo de busca agora cai para cá. Ó. Então, nesse exemplo, a chave é menor do que a posição que eu olhei, eu tenho que mover o fim para antes dessa posição. Então, nesse caso, o meu fim vai ser meio menos 1 e o meu fim vai ser 2. Notem agora que o meu intervalo vai ser de 0 a 2. Início continuou com 0 e meu fim agora mudou para 2. Muito importante vocês entenderem isso. Ó. Comparei o 90 com o 100. Opa, aí eu vi 90 se existir está para esse lado. Então meu intervalo, que era isso tudo, ó, de 0 até 7, vai ser de 0 até antes desse 100 aqui, que é a posição 2. Então meu fim vai ficar o meio menos 1. E o meu intervalo diminuiu. Isso é a busca binária. Aí, ó, nesse exemplo, o que acontece? 0 mais 2, 2 dividido por 2 dá 1. Aí eu vou comparar com essa posição. Tem 20, né? Quando tem 20, o meu início vai para depois do meio. O meu início vai ser depois do meio. Como meu meio agora é 1, meu início vai ser 2. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, o meio ficou igual a 1, né? E eu comparei, a chave deu maior, então meu início mudou. É meio mais 1, que é igual a 2. E agora eu vou buscar da posição 2 até a posição 2, ou seja, início igual a 2 e fim Quando o intervalo começa e termina na mesma posição, ainda tem uma chave para olhar. Daí eu olho. O 90 está aqui? Não, é 30. Então 90 não existe. Eu posso continuar tentando buscar um novo intervalo. Só que o que vai acontecer? Olha só, o início era igual a fim, né? Quando o início é igual a fim, nesse exemplo a chave é maior. Então eu vou calcular o novo início. Início é igual a meio mais 1. Só que quando o início ficar igual a meio mais 1, o início vai ser 3. Agora eu tenho um intervalo que começa em 3 e termina em 2. Isso é um intervalo que não é válido, é vazio. A hora que eu paro de tentar procurar chaves é quando a minha busca binária, né, chegou num intervalo assim, vazio. E a característica do intervalo vazio é que o início não é mais menor ou igual que o fim. Se o início for menor ou igual que o fim, o intervalo não é vazio. Se o início for maior que o fim, o intervalo é vazio. Eu devo continuar a busca binária se o início for menor ou igual que o fim. Então vamos lá, eu vou fazer uma busca binária agora
por um número que eu sei que está aqui. Buscar o 10.000. Eu sei que está aí, mas vocês não sabem onde está. Vamos lá. 0 até o 7, vou calcular o meio. 100. 10.000 é maior que 100? É. Então, meu início passa a ser 4. Meu início é 4, meu fim é 7. 4 mais 7, 11, dividido por 2 dá 5. Agora meu meio está aqui. Opa, 10.000 é igual a 10.000. Para. Então eu tenho 3 possibilidades quando eu abro uma posição do vetor. Ou é igual, aí eu paro. Ou é menor, aí eu vou para o lado esquerdo. Ou é maior, e eu vou para o lado direito. Eu expliquei o algoritmo, você pode voltar, revisar, e agora nós vamos implementar esse algoritmo. Vamos fazer uma busca binária num vetor. Dado um vetor, eu vou colocar o início na posição 0, o fim na última posição do vetor, que é o tamanho dele menos 1, e aí vou mandar fazer a busca binária enquanto o início for menor ou igual que o fim. Quer dizer, enquanto ainda tiver chave para buscar. E aí, enquanto tiver chave para buscar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o meio, eu já dei a fórmula do meio. Aí eu comparo a chave, se ela for menor, está para um lado, se ela for maior, está para o outro, se ela for igual, eu paro. Se ela for menor, está para um lado, quer dizer o seguinte, se ela for menor, eu tenho que atualizar o meu fim fica meio menos 1. Se ela for maior, eu tenho que atualizar o meu início é meio mais 1. Eu vou implementar o algoritmo em C, agora para vocês. Aqui, vou pegar o meu programinha que já tinha coisas para buscar no vetor e tudo, e vou fazer a nossa busca binária. Buscar com busca binária. É que buscar binariamente ia ficar feio. Então eu acho que eu fui infeliz no nome da função buscar sequencialmente. A gente podia só dizer assim, buscar sequencial. Acho que fica melhor. E agora é a buscar binária. Fica bom assim esse nome. Ó, a busca tem que ter a mesma... A gente diz que os parâmetros e o retorno de uma função representam a interface dela. Então a busca tem que ter a mesma interface, ou seja, ela tem que retornar a mesma coisa e receber como parâmetro a mesma coisa que a outra busca, porque as duas estão fazendo busca no vetor. O que muda é o algoritmo de busca. Por quê? Porque essa aqui faz busca. O nome busca binária para esse algoritmo que a gente está aprendendo vem de dividir o vetor em 2. Busca binária. Você vai pegar o vetor, fazer uma pergunta e dividir o espaço de busca em 2. 2 binário. O binário vem daí, de quebrar em 2, quebrar em 2, quebrar em 2. Vamos lá. Eu tenho que ter uma variável para o início, uma para o fim e outra para o meio. Eu vou escrevê-las aqui. E eu vou deixar as variáveis inteiras, hein? Int, início, para quem conhece o Raul Seixas, o início, o fim e o meio. Então eu declarei minhas 3 variáveis, o início, o fim e o meio. Agora, início igual a 0, sempre, porque eu vou buscar no vetor todo, e o fim igual a tamanho do vetor. Eu poderia usar a própria informação do tamanho do vetor menos 1, né, que é a última posição. Eu poderia usar a própria informação do tamanho do vetor como variável, para economizar uma variável aqui. Eu poderia chamar aqui o parâmetro de fim e só fazer fim menos menos. Ok? Então, início 0, fim, tamanho do vetor menos 1. Por que eu deixei inteiro? Porque vai ter uma hora que pode acontecer de eu buscar na posição 0 e mandar fim ir para antes da posição 0. Aí o fim vai ficar negativo. Então, por isso eu estou usando variáveis inteiras, variáveis que podem assumir números negativos. Vamos agora fazer a nossa busca binária propriamente dita. A nossa busca binária vai ser feita assim, ó, enquanto o intervalo ainda é válido. O que é o nosso intervalo válido? Enquanto o início for menor ou igual que fim. Enquanto o início for menor ou igual que fim,
quer dizer que nesse intervalo de busca eu ainda tenho coisas para buscar. Da primeira vez ele é o vetor todo. Se o vetor tiver elementos, vai ter coisa para buscar. Aí eu calculo o meio é início mais fim dividido por 2. Isso é o meio. Né? Pronto, calculei o meio do meu vetor. É o início mais o fim dividido por 2. Agora que eu já sei o meio, eu vou fazer a comparação da minha chave. Eu vou colocar aqui em chave. Se a chave for maior que o vetor de meio, se ela for maior, o que eu faço? Eu vou deslocar o meu início para depois do meio. E pronto. Lá no PowerPoint, olha só. 10.000, chave, é maior do que a posição do meio? É. Então, meu início, que era 0, vai para meio mais 1. É isso que eu estou fazendo aqui. Meu início é meio mais 1. Agora, se não, eu vou fazer uma outra pergunta agora aqui. Ó. A minha chave é menor que o vetor do meio? Se ela for menor, aí o meu fim é igual a meio menos 1. Vamos lá para o PowerPoint? Aqui, ó, se eu estivesse procurando 50. Então, o meu intervalo estaria aqui, primeira vez, né, de 0 até 7. 7 é o tamanho do vetor menos 1, é a última posição do vetor. Aí eu venho e pergunto, a chave é 50, comparo ela com o meio. 50 é menor. Então, a minha chave é menor do que o vetor na posição do meio? É. Então, meu fim é meio menos 1. No caso aqui, meio era 3, fim fica 2. Meu fim é meio menos 1. Meu fim é meio menos 1. Agora, se não for menor, se a chave não é maior, não é menor, só sobrou uma opção. O que é? Aposto que vocês adivinham. Return 1. O que é o return 1? Achei. Achei a chave. Ó, se a chave não é maior do que o vetor do meio, não é menor, é porque ela é igual. Aí return 1. Aqui terminou o else. Ó, eu terminei o else da pergunta aqui de dentro e terminei o else do outro ali. Ok. Agora, depois que eu atualizei o intervalo, eu continuo. Se eu continuar, vai ter uma hora, se a chave não existe, vai ter uma hora que o início não vai ser mais menor ou igual que o fim. Aí vai sair, e retornar 0. Eu vou enquadrar a função toda ordenado, com números ordenados, e começo a testar. Se eu buscar uma coisa que não existe e que é muito pequena, se eu buscar uma coisa que não existe que é muito grande, se eu buscar uma posição que existe, um número que existe na posição 2, um número que existe na posição 8, treina bastante, rastreando passo a passo esse algoritmo, seguindo ele, para ver como ele funciona, para você entender bem esse algoritmo. Tá? Esse algoritmo é muito bom. Esse algoritmo é assim, uma das coisas mais fantásticas que tem em computação. Né? Ele faz busca num vetor de maneira muito rápida. Por que é de maneira muito rápida? Agora eu vou explicar um pouco disso para vocês e depois nós vamos fazer uma versão lá naquele outro programa de busca binária, só que agora buscando naquele vetor de alunos e tudo, para vocês só ver. Mas antes de eu explicar por que ele é rápido, deixa eu mostrar uma outra coisa. Olha essa função aqui. Ó. Pequenininha, simples, elegante, né? Bonita. É muito cara. Ela é a única solução se o vetor não está ordenado. Ok, é verdade. Entretanto, se o vetor está ordenado e eu olhar para essa função e me iludir porque tem poucas linhas, é muito enxutinha, eu prefiro uma programação mais limpinha, vai ficar meu programa mais bonito, olha, muito menos linha, deve ser muito melhor. Você está muito enganado. Esse programinha aqui
esse pedaço de código aqui, que implementa um algoritmo de busca binária, né, ele tem mais linhas, é verdade, mas ele é muito mais rápido do que o outro, só que ele tem uma restrição, só funciona se o vetor estiver ordenado. E vamos entender por que ele é muito mais rápido. A ideia não é complicada não para entender. Vejam bem, o que eu estou fazendo aqui na busca binária é reduzir meu espaço de busca a cada passo. Então, se você pensar aqui nas chavezinhas, imagina que meu início e o fim tinha no começo 1 bilhão de posições. Aí, quando eu fizer a primeira pergunta, e eu vou representar cada pergunta por uma chave, meu espaço de busca vai cair para metade. Eu vou arredondar para exatamente a metade. Pode ser metade menos 1, pode ser metade. Vou arredondar para metade. Bom, tinha 1 bilhão. Se esse aqui tinha 1 bilhão, esse aqui tem metade, 500 milhões. E o próximo, digamos que o próximo seja aqui no meio, mas vai ter metade. Essa metade aqui é 250 milhões. Essa outra, 125 milhões. Essa outra, 62 milhões e meio, 32 milhões e assim vai. Quantas vezes, na pior das hipóteses, eu vou ter que dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2? Quantas vezes eu vou dividir por 2, por 2, por 2, até virar um elemento só nesse vetor? Nosso número total de perguntas tem muito a ver com esse número que eu estou falando para vocês. Ó, cada pergunta, meu intervalo cai para metade. Cada pergunta, meu intervalo cai para metade. Então, se eu tiver um intervalo inicial n, com uma pergunta, ele cai para n sobre 2. Com duas perguntas, eu vou até colocar aqui, ó. Com 0 perguntas tem n, com uma pergunta n sobre 2. Se eu perguntar de novo, vai ser n sobre 2 dividido por 2. n sobre 2 dividido por 2 é n sobre 2 ao quadrado. Ok? Eu vou anotando aqui, ó. 0 perguntas tinha um intervalo de tamanho n. Aí eu fiz uma pergunta. Uma pergunta que eu digo é um ciclo ali naquele loop, tá? Pode ter sido duas perguntas. Perguntar se é menor e se é maior. Eu estou só querendo dar a ordem de grandeza das coisas. Então, o meu loop, eu vou até mudar a formação. Meu loop rodou uma vez, 2 vezes. Se ele rodar 3 vezes, aqui vai ficar 3. Tá? Se ele rodar 4 vezes, vai ficar 4. Se ele rodar 5 vezes, vai ficar 5. E assim vai, certo? Se ele rodar k vezes, então n sobre 2. Eu rodei muitas vezes. Quantas? Ah, coloquei aqui um k vezes. Então, aqui, 2 elevado a 1, 1. 2 ao quadrado, 2. 2 à terceira, 3. 2 elevado a k. E vai estar assim, certo? Agora, se eu rodar uma vez, dividir por 2. Se eu rodar 2 vezes, por 2 ao quadrado. 3 vezes, por 2 à terceira. Se eu rodar k vezes, dividir meu espaço por 2 elevado a k. Quando que 2 elevado a k vira só um elemento? Né? Essa que é a pergunta que eu quero fazer. Ó. Quantas vezes eu vou dividir por 2, por 2, por 2, para chegar aqui e o meu intervalo só tem, está bem pequenininho, só tem um elemento. Esse número aqui vai me indicar isso. Ó. Eu tenho que só saber fazer essa conta. Quando que n sobre 2 elevado a k é igual a 1. Quando que n sobre 2 elevado a k é igual a 1? Esse número está dividindo de um lado, né? Vai passar multiplicando por outro. Isso quer dizer que isso vai acontecer quando 2 elevado a k for igual a n.
Só passei o 2 elevado a k multiplicando por um lado, né, e inverti aqui. Então ficaria n é igual a 2 elevado a k, então 2 elevado a k é igual a n. Se você quiser saber qual o valor de k, que é o que eu quero saber, quantas vezes vai rodar o loop lá da busca binária, isso aqui pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo, por exemplo, se você está na 6ª série, 7ª, não saiba fazer essa conta. Se você está na graduação, provavelmente você sabe fazer essa conta. Principalmente se você já fez a disciplina de matemática discreta, né? Você precisa fazer essa conta muitas vezes. Mas basicamente, se eu tirar log na base 2 desse lado aqui, log na base 2 de 2 elevado a k vira k. Tá? E do outro lado, se eu tirar log na base 2, fica log na base 2. Log na base 2 de n. Então k é igual a log na base 2 de n. O número de voltas que eu vou dar aqui, na pior das hipóteses, né, é cerca de log na base 2 de tamanho do vetor, que é o meu n ali daquela conta. Certo? Se o meu vetor tem tamanho do vetor é n, eu vou passar uma vez aqui, vou ficar n sobre 2, 2, n sobre 4, n sobre 8, n sobre 16, n sobre 32, e assim vai. Vai dividindo por 2, dividindo por 2. O número de vezes que eu vou ficar rodando aqui, na pior das hipóteses, é aproximadamente log na base 2 de n, certo? Bom, mas se você não conhece essa função log, é uma função que cresce muito devagar. Para vocês terem uma ideia, o log de 4 bilhões, log na base 2 de 4 bilhões, é menor do que 32. Então, se me derem um vetor de 4 bilhões de posições, a quantidade de vezes que eu vou rodar aqui esse loop, ou seja, passa aqui, calculo o meio, passa aqui, calculo o meio, passa aqui, calculo o meio, não vai chegar a 32 para um vetor de 4 bilhões de elementos. Então, pensa bem, me dão um vetor de 4 bilhões de elementos, eu vou rodar aqui, no máximo, 32 vezes. 32 vezes. Então, vou fazer aqui, 32 vezes a quantidade de máxima de perguntas que eu faço são 2, e o cálculo do meio são 3 operações vezes 32, 4 operações vezes 32. Agora, qual é o pior caso aqui? Se tiver 4 bilhões e a chave não existe, eu vou rodar nesse loop aqui 4 bilhões de vezes perguntando se a chave é igual ou não. Então vejam que esse algoritmo aqui é muito mais lento que esse outro. Só que esse daqui de baixo, você precisa que o vetor esteja ordenado. Por isso, ordenação é considerada uma tarefa extremamente importante em computação. Por isso existe um monte de algoritmos de ordenação, nós vamos aprender vários agora nas próximas aulas de algoritmos de estruturas de dados 1. E ainda assim nós não vamos aprender todos. Ordenação é muito importante, por quê? Porque se você ordena um vetor, por exemplo, você consegue fazer busca de maneira muito mais rápida nesse vetor. Então, de fato, algoritmos de ordenação, em geral, permitem que você acesse mais rapidamente a informação depois que está ordenado. É tão importante a operação que em algumas línguas a gente dá nome de ordenador ao computador. Se você chegar num país de língua hispânica e falar de um ordenador, eles vão entender, é um computador. Eles também podem falar computador, tá? Mas a palavra ordenador é bastante usada. Para terminar, eu vou mostrar como adaptar lá a busca binária para fazer aquela outra tarefa de busca que a gente fez num programinha, foi chamado até de busca sequencial, mas não tem problema. Vamos olhar a função de busca que tem aqui e vamos transformar numa busca binária. Então tem essa busca aqui. Eu vou copiar minha busca binária para cá. Aqui, agora me deram um vetor de alunos, vetor de elementos do tipo aluno, igual do vídeo passado. Tem o tamanho do vetor e tem a chave. Aí, novamente, essa variável cont, inclusive, eu deixei de gaiato lá no outro código. Vocês podem apagar, né? Eu acho que eu esqueci. Bom, o início, o fim e o meio. Meu início é 0.
meu fim é tamanho menos 1. Enquanto início menor ou igual que fim, calculo o meio. Ok. Agora eu vou perguntar se a chave é maior. Aquela função strcmp tem que ser usada aqui para comparar a chave com o nome. A busca é por nome, né? Aqui, então é ponto nome. Então o que mudou aqui? Mudou o strcmp, por quê? Agora eu quero comparar strings. A minha chave é uma string e eu quero comparar com uma string que está dentro do vetor. A outra coisa que mudou é que o meu vetor é uma struct. Então v de meio é uma struct. Tem o campo nome, o campo matrícula, o curso. Então tem 3 campos: campo nome, campo matrícula, campo curso. E para fazer busca, eu tenho que acessar o campo, campo nome. Então, ó, se a chave for maior do que o nome lá do meio, esse cara vai retornar maior que 0. Então, é assim que a gente pergunta se a string chave é maior do que a string que está na posição do meio, né? Eu pergunto se o strcmp deu maior que 0. Se ele deu maior que 0, a chave é maior. Aí eu faço início assim. Se ele for menor que 0, eu coloco aqui, então a chave é menor. Então isso é para comparação de strings, né? Comparação de strings tem que usar as funções de comparação, strcmp. Se eu quisesse, inclusive, comparar strings considerando maiúsculas e minúsculas iguais, strcase CMP. Mas se eu quiser só considerando maiúsculas e minúsculas diferentes, assim, pronto. Aí agora, aí fazendo, e além disso, essa minha função aqui nesse programa, o objetivo dela era retornar menos 1 se não achasse e retornar a posição se achasse. Então aqui, ó, vou retornar menos 1 se sair daqui para dizer que não achou, e se achou eu vou retornar o meio. Por quê? Eu sempre comparo a chave com o meio, né? Com a posição do meio. Então, se não é maior que a posição do meio, se não é menor que a posição do meio, então a chave está nessa posição do meio, é igual. Aí eu retorno aqui. Então agora aqui, esse exemplo é o exemplo de busca binária num vetor de alunos. Então tem o tamanho do vetor, a chave, os parâmetros. Continua tendo início, fim e meio. Isso quer dizer o seguinte, você pode adaptar sua busca binária para buscar em vetor de qualquer coisa. Vetor de aluno, de funcionário, de árvore, do que for. Você só tem que saber qual é o campo que tem que comparar. Por exemplo, tem uma busca por matrícula. Nesse mesmo programa nós fizemos uma busca sequencial por matrícula. Eu vou fazer agora por matrícula. Então a minha chave agora é do tipo matrícula. Matrícula inteira. Não é vetor de inteiro, é inteiro só. Pronto. Busca binária por matrícula. Tem inteiro, que é a chave, tudo. Chega bem aqui nessa linha, calculei o meio, eu vou comparar a minha chave, agora não é strcmp, porque não é string. Vou perguntar se a chave é maior do que o v de meio. Só que não é v de meio assim, porque ele é uma struct. É v de meio ponto matricula. É o campo matrícula que eu estou comparando. É a mesma coisa aqui. Pronto. Agora eu tenho uma função que busca binária, faz busca binária por matrícula. Um detalhe, para fazer busca binária por matrícula, o vetor tem que estar ordenado por matrícula. Para fazer busca binária por nome, o vetor tem que estar ordenado por nome. Se você quer no mesmo programa permitir busca binária por matrícula e busca binária por nome, você tem que fazer duas ordenações, uma por matrícula, outra por nome. Senão você não vai conseguir fazer busca binária. Isso pode valer a pena, eventualmente você vai ter, a gente chama isso de índice, né? Você vai ter uma ordenação por matrícula, é um índice para fazer busca rápida, e outra ordenação por nome. Então tem uma ordenada por nome, eu posso fazer busca rápida por nome. Tem outra ordenada por matrícula, eu posso fazer busca rápida por matrícula. E depois nós vamos ver um jeito de fazer isso até de uma maneira um pouquinho mais econômica, não precisa ter a cópia do vetor todo. Bom, nesse vídeo nós aprendemos busca binária, e nós vimos que busca binária é muito rápida. Né? Busca binária do vetor é muito rápido. Muito mais rápido do que fazer busca sequencial. Busca binária num vetor de 4 bilhões dá 32 voltas aí no loop. Se for trilhão, aí já dá 40 voltas no loop. Veja bem, 1 trilhão, o que você vai pôr num trilhão de posições no vetor? Se for toda a população do mundo, não precisa disso tudo. Então veja bem, se você cadastrar todas as pessoas do mundo num vetor
e dados, é lógico, né, sobre as pessoas num vetor, vai dar lá uns menos de 8 bilhões, e você quiser fazer uma busca binária para achar dados de alguém, buscar por nome, por exemplo, nesse vetor, com 33 voltas, né, porque é 8 bilhões, 33 voltas no loop, log na base 2 de 8 bilhões, cerca de 33 voltas no loop, e você chega no resultado. Se está ou não a chave no vetor, qual é a posição, e você pode mostrar os dados. Isso quer dizer que o seu programa, se você fizer busca e está lá a população do planeta todo, você vai dar um Enter para buscar por um nome e instantaneamente vai aparecer lá os dados, ou vai dizer que não existe, que nem a gente fez no vídeo passado. Por hoje é só. Próxima aula, nós vamos começar a falar de ordenação, porque a gente viu que ordenar é muito importante. Se eu ordenar, eu consigo fazer busca binária, e busca binária é muito, muito mais rápido do que busca sequencial.